Sejam muito bem-vindos ao canal das Curiosidades Reais. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai ouvir histórias reais que quase ninguém tem coragem de contar. O que você vai ouvir hoje não é opinião, não é teoria e não é invenção. São fatos históricos. E talvez, depois desse vídeo, o Natal nunca mais seja o mesmo para você. Fica até o final, porque a última parte dessa história é a mais desconfortável e também a mais importante. O Natal, para a maioria das pessoas, é sinônimo de luzes, presentes, músicas e ceias. Uma data bonita, familiar, confortável. Mas a verdade é que o Natal nem sempre foi assim. Pouca gente sabe, mas a Bíblia nunca menciona a data exata do nascimento de Jesus. Nenhum evangelho fala em 25 de dezembro. Nenhum texto bíblico define dia ou mês. Isso não é detalhe, isso é silêncio intencional. Os primeiros cristãos não comemoravam aniversários. Na cultura da época, datas de nascimento estavam ligadas a reis, imperadores e deuses pagãos. Para os seguidores de Jesus, o que importava não era quando ele nasceu, mas por que ele veio. Durante os primeiros séculos do cristianismo, não há registro algum de festas natalinas, nenhuma celebração anual, nenhuma data marcada. Então surge a pergunta que incomoda. Se a Bíblia não diz, se os primeiros cristãos não celebravam, por que hoje o mundo inteiro comemora o Natal no mesmo dia? A resposta não está nas Escrituras, ela está na história. E é aí que tudo começa a mudar. Muito antes do cristianismo se espalhar, o Império Romano já celebrava o dia 25 de dezembro. Essa data marcava o festival do Sol Invictus, o Sol Invencível. Era o momento do solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos e a escuridão perdia força. Para os romanos, isso simbolizava renascimento, vitória da luz, esperança após o inverno. Era uma das festas mais importantes do Império. Fogos, rituais, celebrações públicas. O povo romano já estava acostumado a comemorar naquele dia. E quando o cristianismo começou a crescer, surgiu um problema. Por volta do século IV, o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a conviver com o poder romano. E a igreja enfrentou um dilema: combater as festas pagãs ou substituí-las. A escolha foi estratégica. Em vez de apagar a data, decidiu-se ressignificá-la. O nascimento de Jesus passou a ser associado ao 25 de dezembro, não porque fosse a data real, mas porque já era uma data forte na cultura. Assim, uma celebração pagã foi sendo transformada em uma celebração cristã, e essa decisão moldou o Natal para sempre. Mas isso foi só o começo. Com o passar dos séculos, o Natal foi absorvendo tradições de vários povos, costumes antigos, símbolos pagãos, elementos culturais. Tudo foi se misturando. E aos poucos, o Natal deixou de ser apenas espiritual e passou a ser também cultural, social e econômico. Mas a maior transformação ainda estava por vir. Uma transformação que mudaria completamente a forma como o mundo enxerga o Natal. Pouca gente percebe, mas o Natal moderno gira em torno de uma imagem, uma figura que não está na Bíblia, que não existia nos primeiros séculos e que se tornou símbolo global: o Papai Noel. Ao longo do tempo, ele foi sendo moldado, adaptado e transformado, de um bispo simples para um personagem alegre, até se tornar um ícone comercial. E quando essa imagem se fixou no imaginário popular, algo mudou. O foco saiu do nascimento de Cristo e foi para presentes, consumo e aparência. Essa talvez seja a curiosidade real mais perturbadora sobre o Natal. Mas ela prepara o terreno para a parte mais importante de todas. E é aqui que a história chega ao ponto mais curioso de todos. Porque quando falamos que o Natal mudou, muita gente pensa apenas em costumes, datas ou tradições. Mas a mudança mais visível foi uma imagem que hoje está em todo lugar. Nas lojas, na televisão, nas propagandas, nas ruas.
o Papai Noel. O que quase ninguém sabe é que o Papai Noel nem sempre foi assim. Ele não nasceu com roupa vermelha, não nasceu com esse visual amigável, e muito menos com essa aparência padronizada. Durante séculos não existia um Papai Noel único. Em algumas regiões da Europa, essa figura aparecia vestida de verde, verde como as florestas, verde como a vida que resistia ao inverno rigoroso, verde como símbolo de renovação e proteção. Em outras regiões, ele aparecia com roupas marrons, azuis ou tons escuros. Não havia uma cor oficial. Isso porque essa figura ainda estava ligada a tradições antigas, folclore europeu e até símbolos da natureza. Ela ainda não era comercial. Foi só muito tempo depois, já no século XX, que essa imagem começou a ser padronizada. E quando a roupa vermelha se fixou, algo mudou de vez. A partir desse momento, o Papai Noel deixou de ser apenas uma figura simbólica e passou a ser um produto. Uma imagem pensada para chamar atenção, para vender, para agradar. E quanto mais essa imagem crescia, mais o verdadeiro motivo do Natal desaparecia. Percebe o que aconteceu? Enquanto o mundo se concentrava na cor da roupa, no personagem, nos presentes, o nascimento de Jesus foi ficando em segundo plano. E é exatamente aqui que a história precisa parar. Porque depois disso, já não estamos mais falando de símbolos. Estamos falando de escolha. Em meio a tantas transformações, Deus continuou sendo deixado de lado. Mas Deus nunca deixou de chamar. Jesus não veio ao mundo para ser substituído por símbolos. Ele veio para ser o centro. O problema nunca foi a cor da roupa. O problema foi o coração. E é por isso que o Natal ainda carrega um aviso silencioso. Ainda é tempo. Tempo de lembrar. Tempo de voltar. Tempo de buscar a Deus. Porque o tempo passa. As tradições mudam. Mas Deus continua o mesmo. E é por isso que devemos procurar a Deus enquanto é tempo. E talvez o maior erro seja tratar Deus como um evento anual. Ir atrás dele só nessa época do ano. Lembrar dele só quando o Natal chega. E depois, esquecer de novo. Deus não é tradição. Deus não é símbolo. Deus não é apenas uma data. Deus é presença constante. Se você sente que algo está faltando, talvez não seja mais coisa, mais dinheiro ou mais distração. Talvez seja voltar. Voltar a buscar. Voltar a ouvir. Voltar a se aproximar. Procure uma igreja. Procure conhecimento. Procure a verdade. Não só no Natal. Não só agora. Mas enquanto ainda há tempo. Porque o tempo passa. A vida passa. E nem tudo pode ser adiado. Mas Deus continua o mesmo. Chamando. Esperando. E é por isso que devemos procurar a Deus enquanto é tempo. Se essa história real falou com você, se inscreva no canal das Curiosidades Reais e compartilhe. Às vezes um vídeo é só um vídeo, às vezes é um aviso.